Olá a todos. Para mim é um grande prazer poder estar aqui hoje falando com vocês sobre responsabilidade planetária, que é o meu tema favorito, quem me conhece sabe. E eu sou muito feliz e agradecida pelas palestras que vieram antes de mim, porque todas elas vão me ajudar, vão me economizar aqui. Eu tenho uma tese aqui para defender, uma ideia, né? Que é essa que está exposta aqui. O nosso mundo, na verdade, já tem soluções tecnológicas, econômicas, pessoas competentes, formações suficientes para a gente resolver os nossos problemas. Então, por que eles não estão resolvidos? Na minha opinião, o que falta não é nem dinheiro, nem competência. É a atitude que eu estou chamando aqui de responsabilidade planetária. Eu tenho muita curiosidade, desde criança sempre tive, de entender como é que as pessoas aprendem, como é que as pessoas conseguem transformar uma informação, uma experiência, uma vivência em algo significativo para elas, a ponto delas terem atitudes diferentes, delas modificarem a sua conduta. E eu sempre fico observando como que as pessoas fazem isso, como que eu mesma faço isso no dia a dia, que tipo de experiência que toca, que promove esse tipo de mudança. E eu comecei a pensar sobre isso mais profundamente quando eu estava no meu 2º ano de graduação, na biologia, numa experiência que eu nomeei ali de Vale do Ribeira. Foi um projeto de extensão que eu participei. E durante esse projeto de extensão, a gente tinha uma missão que era reduzir o índice de verminoses de uma cidade, a cidade de Eldorado Paulista, que fica na divisa Paraná-São Paulo. O índice de verminose, naquele momento, era de 100%. Então, vocês conseguem imaginar por que isso era um problema. Para nós, era claríssimo que isso era um problema, e a ponto da gente ir todo final de semana para lá, enfrentando 14 horas de ônibus numa estrada perigosa, e ter que ficar sem dormir os finais de semana, né? Porque a nossa universidade era no interior de São Paulo e isso era bem longe de lá. Então, nós começamos a trabalhar e, como estudantes que éramos de diferentes cursos, diferentes áreas, criativos, fizemos tudo o que pensamos que poderia ser do interesse das pessoas para aquele conteúdo ser assimilado de uma forma simples. Fizemos circo, fizemos teatro, fizemos gincana, levamos o microscópio até as comunidades, fizemos o que vocês quiserem imaginar. E a solução que a gente estava propondo naquele momento, muito simples na nossa visão, era simplesmente de que as pessoas colocassem cloro na água. E a gente dava para elas um tubinho assim e imaginava, olha, o que custa botar umas gotinhas de cloro, já que não tem encanamento nessa cidade e nem tratamento de esgoto. Então, a nossa surpresa foi que nada disso acontecia. Quando a gente chegava lá nas casas, o que a gente encontrava era o cloro num lugar assim especial, de destaque, né? Como se fosse um quadro ou um presente na sala, mas usado mesmo ele não era. Porque dava gosto ruim, porque a gente esquecia, sempre tinha algum motivo. Mas o motivo verdadeiro, e foi aí que a gente descobriu, é que eles tinham uma outra preocupação que era muito mais relevante para eles, a preocupação com a própria manutenção nos lugares onde eles estavam. Essa cidade era uma cidade de 14 mil habitantes, sendo 6 mil no centro e o restante distribuído ao longo de 70 quilômetros em diversas comunidades quilombolas ao longo dessa estrada. E, por conta disso, não vou contar a história toda, que hoje a gente não tem esse tempo, mas a gente descobriu, numa das comunidades, um jornal mural na parede que dizia assim: cuidado, a CESP vem aí. E a preocupação que eles tinham, na verdade, era com a inundação das terras deles, uma barragem que seria feita, na verdade, 7 barragens ao longo do rio, e eles seriam então retirados dessas terras. Muitos já estavam sendo retirados e ameaçados de não terem sequer indenização. O modo de vida deles já existia há mais de 400 anos, eram comunidades instaladas ali que viviam da terra e principalmente do rio. Então, vocês imaginam que tanto culturalmente como materialmente isso seria muito difícil de administrar. Eles já estavam organizados em relação a isso, tinham conexão com o movimento dos atingidos por barragens
nacional, e era nisso que eles estavam focando. E aí foi nesse momento que eu comecei a entender que os problemas não são só os problemas que a gente vê, eles estão articulados em toda uma rede de relações e que nos faz ter que perguntar que futuro é esse que nós estamos construindo e como é que nós vamos fazer isso. Saltando, então, no tempo, eu vou comentar com vocês uma segunda experiência, essa já foi no último ano de graduação, que foi a experiência numa ecovila em Porangaba, também no interior de São Paulo. Aqui, a preocupação deixou de ser com qual futuro a gente quer, o que é o conteúdo desse futuro, e passou a ser como é que a gente faz isso? Como é que a gente organiza, a gente se organiza e organiza as pessoas em relação a isso? E a Ecovila tinha, então, todo um processo de experiência que já seria um modelo de sociedade proposta. Então, foi isso que nós fomos experimentar, uma série de estímulos que possibilitaram entender como se trabalha com inteligências múltiplas, como se trabalha em rede, e foi aí que eu decidi que eu cursaria, assim que eu me formasse, uma pós-graduação no Rio de Janeiro, que foi a única que existia naquele momento com caráter interdisciplinar e que me possibilitava estar em interação com o universo do terceiro setor, com as ONGs. Eu tinha feito uma listinha na minha cabeça de, diante da urgência dos problemas ambientais, quem seriam as pessoas que a gente precisaria mobilizar para que, de fato, a sociedade como um todo se mobilizasse e pudesse fazer diferença. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar enxugando gelo. Então, eu fico sempre pensando qual é a melhor estratégia, como é que a gente chega, de fato, numa solução que não é só imaginária, que pode ser concreta. Então, eu tive essa experiência lá, passei 8 anos no Rio de Janeiro, imersa nesse universo do terceiro setor, trabalhando em tudo quanto é tipo de projeto ambiental. Me inseri na rede ambientalista por meio dessa oportunidade, e, com isso, eu passei a fazer uma nova pergunta. Então, se nós temos pessoas, nós temos recursos, nós sabemos qual é o problema, o que está faltando? A educação ambiental, que é a minha área, né, desde 77, existe lá com a sua carta de nascimento, que é a Declaração de Tbilisi, e isso já era 97. Então, em 97, portanto, 20 anos depois, como é que as pessoas ainda não tinham conseguido fazer toda a diferença que era necessária? E foi, então, que eu tomei contato com essa ideia da sociedade de risco, que me ajudou a organizar o pensamento. Para resumir assim, porque isso é um conceito mais complexo, mas para resumir a ideia, basicamente assim, tudo aquilo que a gente faz para simplesmente sobreviver ou viver, como comer, beber, dormir, se vestir, morar, se transportar, falar ao telefone, se convertem em atividades de risco à nossa saúde, mesmo à nossa vida e as das outras pessoas e outros seres. Então, o simples ato de respirar já virou uma ameaça. Essa é a estrutura da sociedade de risco. Para dar um exemplo, se a gente pensa no consumo de agrotóxicos no Brasil, país campeão do mundo atualmente em consumo de agrotóxicos, nós ingerimos aproximadamente 7 litros de agrotóxicos por pessoa por ano. Significa, assim, aproximadamente, pegar um tanto desse e tomar. Alguém de vocês escolheu isso? Alguém pediu, me dá um veneninho aí que eu estou morrendo de vontade de tomar? Eu acho que não, eu também não. E quando a gente se depara com uma situação dessa, é isso que ilustra a sociedade de risco. Não são situações que nós pedimos, que nós queremos, que nós opinamos, que nós decidimos, mas elas estão aí e estão nos oferecendo risco. Tem uma série de outras coisas que poderiam ilustrar isso, mas, por oposição à sociedade de risco, qual é o modelo que a gente tem? A gente tem o modelo da sociedade sustentável. Mas qual é o motivo de existir uma sociedade de risco? Eu vou resumir numa palavra: alienação. Que alienação? Vários níveis de alienação. A alienação de si mesmo, que é aquela alienação do nosso próprio corpo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso desenvolvimento pessoal, a falta de autoconhecimento. A alienação do outro, que permite que existam relações de dominação,
de indiferença. A alienação do mundo, que faz com que existam, então, consumidores alienados, políticos alienados, eleitores alienados, trabalhadores alienados, cientistas, estudantes alienados, um integrante da nossa biosfera alienado, enfim, uma pessoa alienada. Por oposição não. Qual é a relação resultante dessa alienação toda? Uma relação com o planeta que hoje é utilitária, é omissa, é ingênua, imediatista, dominadora, materialista. Se a gente for resumir isso numa expressão, a gente poderia dizer que somos proprietários perdulários. Nos acreditamos proprietários, porque não somos de fato, mas perdulários somos. Uma relação responsável com o planeta seria o oposto disso, contextualizada, cuidadosa, planejada, integrada, multidimensional, autoconsciente. Nós seríamos todos colegas evolutivos de um mesmo planeta. Podemos, então, nos dirigir com as nossas ações cotidianas para reforçar essa sociedade de risco, tal como ela existe, voltada apenas para o lucro, socializando o prejuízo e privatizando o lucro, ou para uma sociedade sustentável, que o foco é a qualidade de vida para todos, todas as pessoas e todos os outros seres que não são pessoas. Todos. Então, quais são as sementes de futuro que nós estamos plantando hoje no presente? Nós estamos regando as da sociedade de risco ou nós estamos regando as da sociedade sustentável? Tem como mapear isso. E uma forma da gente mapear isso é ver o que significaria conviver bem com o nosso planeta, de fato, considerando todo esse nível de alienação que eu mencionei. Em primeiro lugar, reconhecer a nós mesmos, é um processo de autoaceitação, do jeito que nós somos. Reconhecer o outro, seja esse outro um humano ou não humano. Reconhecer o nosso lugar na dinâmica evolutiva do planeta. Enfim, partir do eu para o nós, para o mundo, de uma maneira contextualizada. O que eu, particularmente, estou fazendo nesse sentido? Porque isso é um processo, não é varinha mágica que você aperta assim e resolve o problema, né? Então, na vida pessoal, eu adotei um estilo de vida limpo, o mais limpo que eu consigo, pensando em diminuir rastros. Aí eu trouxe esses vários objetos para vocês darem uma olhada. As minhas escolhas são por coisas que geram menos resíduos, têm uma cadeia produtiva limpa, fomenta a economia local, e a gente pode contribuir para sustentar pequenas economias próximas de nós que diminuem o impacto ecológico e diminuem também os problemas sociais. Na vida social, tudo aquilo que o nosso colega falou aqui antes de mim, né? Então, você poder participar em coletivos transformadores, e, nesse caso, a universidade nos favorece muito, porque a gente tem a oportunidade de atuar em projetos de extensão e de pesquisa, o próprio voluntariado e o fomento ao controle social, que pode se dar de diferentes maneiras. Mas a gente também pode falar de um outro nível, que seria o da vida espiritual. E, nesse caso, a gente pode pensar em termos de cuidar dos próprios pensamentos, sentimentos, relações, energias, para que isso tudo se torne mais saudável. Mas, falando de mim, eu diria que isso é até onde eu fui, né, construindo essas coisas. Mas nós, aqui na Tríplice Fronteira, e eu estou destacando o Foz, mas vale para a Tríplice Fronteira toda, já temos uma série de iniciativas que, se fosse juntar todas para apresentar para vocês, já daria um livro de 500 páginas. O problema é que elas não são divulgadas, são pouco conhecidas fora do seu círculo de atuação. Então, desde grupos de consumidores ecológicos, diversos projetos comunitários de iniciativa de moradores dos próprios bairros, redes de atuação, por exemplo, a mais recente é a de agroflorestas, que tem se formado aqui, empreendimentos verdes, cito aí o exemplo do Parque das Aves e da Pousada Agroecológica, Guataporã,
construção participativa de políticas públicas. Isso tudo faz a gente pensar em termos de equilíbrio entre o dar e o receber. O que nós recebemos do nosso planeta? Para começar, um corpo, o ecossistema que tem aqui, mais bactérias do que células, né? Nutrientes, os serviços ecológicos, o prazer, a beleza e tudo aquilo que sustenta esse planeta, os ciclos biogeoquímicos, a biodiversidade, etc., sustenta a nós também. Então, se nós aprendemos a cuidar desses elementos que sustentam a vida, estaremos cuidando de nós mesmos e caminhando em direção à sociedade sustentável. O que você pode fazer? Pensar sobre o que você devolve para o planeta, o que você doa para ele, como você agradece esse bem recebido. Por exemplo, nessa imagem aí do mundo, que vocês estão vendo bolinhas quase brancas, são as ilhas de lixo que a gente tem no mundo hoje. Não temos mais somente uma do tamanho do Alasca, como se divulgava há pouco tempo atrás. Não, temos todas essas aí. E aí a gente pode pensar, eu quero este mundo ou eu quero este outro mundo. Bom, aqui ainda é desmatamento e a questão das destruição do solo. Quero este ou quero este outro mundo, que é um mundo em que eu tenho uma produção agroecológica que abastece todo mundo, que é saudável, que respeita o solo, que respeita as florestas, que mantém as árvores. Eu quero uma cidade como essa, que parece um monte de favela, ou eu quero uma cidade como a Ecovila? Qual é o estilo que eu quero? Eu quero uma cidade que seja saudável ou uma cidade que seja alienante? Então, a gente pode se perguntar qual é a nossa responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade tem a ver com isso? Qual é o ato de responder é responsabilidade. Então, a gente é capaz de sustentar as consequências das nossas escolhas? Isso é a capacidade de responder. Responsabilidade planetária, então, é o posicionamento ético da pessoa, e isso exige reflexão, que é decorrente do seu nível de autoconscientização multidimensional, multiexistencial, em se empenhar na teoria e na prática para com a nossa saúde integral no planeta, se percebendo nesse processo, retribuindo e reparando aquilo que for necessário. Mas, para poder fazer isso, nós precisamos entender o que gera a saúde integral e quanto a gente está lúcido da nossa participação na dinâmica terrestre. Isso exige a gente se perguntar, então, onde nós estamos, qual é a dinâmica desse lugar, como a gente é afetado pela história desse lugar e quais são todos os outros seres e ambientes que participam dessa dinâmica conosco. Passando aqui rapidinho algumas imagens, tanto da diversidade cultural como biológica. Temos, então, um paradoxo para responder. A nossa responsabilidade planetária, ela é cosmovisão sobre tudo isso, ela é megafraternidade, mas ela é também um limite para aprender a conviver com toda essa diversidade. Então, eu encerro perguntando para vocês, num rápido checklist, como é que vocês convivem com o ecossistema do próprio corpo, das suas relações, da economia alienante, do nosso teatro social, da nossa relação com as demais espécies e com a biosfera, com a nossa iniciativa em renovar o mundo, com a dinâmica evolutiva. O que de prático nós estamos fazendo para entender quem é esse mundo, quem nós somos e como podemos usar essas informações para melhorar o mundo. Esse é o meu convite para vocês. Muito obrigada.